Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer. O qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Conheço o Senhor. Irmã Ana Virgínia, cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. Muitos anos sem luz, não busquei a Jesus, ignorando seu terno amor. Mas ao mundo vencer, entre os homens viver, para ser nosso bom Salvador. Para Cristo, Sol de Nazaré, já não mais um estranho serei. Seu amor me salvou, minha senda alumiou, seus
jamais deixarei. Seu amor me salvou, minha senda iluminou, seus caminhos jamais deixarei. Por falta de revelação, temos tantas diferenças, divisões entre nós. Ouvintes, o profeta de Deus nos afirma que a revelação nunca pode ser super enfatizada. Isto quer dizer, não se fala demais, nunca mesmo se fala demais sobre a revelação. A maior tristeza que existe é a pessoa que não é revelada querer falar sobre revelação. Como, por exemplo, pessoa que quer falar sobre a terceira etapa, 7 trovões, ser mestre nisto, e acaba não transmitindo nada, confundindo tudo. Mas quando se tem a revelação, expõe a revelação de uma forma clara, nítida, simples, ao alcance dos simples, dos humildes, porquanto Deus se revela em simplicidade. A interpretação é pela cabeça, pelos sentidos, pelo espírito. A interpretação da palavra, a interpretação da mensagem. Daí então termos quadros bonitos. Às vezes a gente fica pensando, será que o irmão Brana daria conta de pregar dessa forma? Daria conta de dar uma palestra desta natureza? Analisando de uma forma natural, parece que o profeta fica pequeno diante de certos pregadores da mensagem. Mas isso só acontece com quem não tem a revelação. Todo esse quadro bonito, arquitetado, carismático, tudo isso é cabeça, sentidos e espírito. A revelação é pela alma. Ela opera através da alma, do interior, lá do homem da máquina, daquele que na hora H diz: Satanás, Deus deu, Deus levou. Vai-te, Satanás. Não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem deseja ardentemente. Irmão Brana diz: muitos correm para cima, fazem força, exercitam e não têm. Outros não fazem nada e têm. O véu adentro significa, paralelamente, a revelação exata e perfeita da palavra. Ele menciona isto. Estão sempre agitados, saltando, pulando, gritando, mostrando que não há peso dentro de si. A carreta está vazia.
Bom, comparação do profeta de Deus para esta era. Nós estamos tecendo um comentário baseado na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. A escritura desta série é a que o irmão Branham usou na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. Colossenses capítulo 1, verso 15 a 17. E temos falado sobre Pedro. Vimos ali o exercício de Deus operando independentemente da carne e do sangue. E vimos um miserável homem sendo usado por Satanás, sendo repreendido por Jesus Cristo, que disse: para trás de mim, Satanás. Jesus, como Deus, não misturou o nosso irmão Pedro com Satanás. Não pegou uma coisa santa, uma revelação tão profunda, tão perfeita, e a misturou com Satanás, com o engano do diabo. Ele não faz esse tipo de mistura. Ele separou. Ele distinguiu. Aí então você caminha sobre um terreno sólido, firme, dentro desse mistério de Deus revelado, distinguindo o ofício, distinguindo o homem, a carne e o sangue. O grande mal que reina entre o povo de Deus é misturar as coisas. Se relacionam com pessoas, irmãs com irmãs, amizades até desordenadas, e por fim estão magoados, escandalizados, porque viram a nudez um do outro. Se tivessem a revelação mutuamente, fossem revelados mutuamente, estivessem numa unidade perfeita, não misturariam as coisas como Jesus não misturou. Os sacerdotes, olhando pelo prisma natural da lei, tudo o que eles sabiam fazer, colocou a alma de Maria Madalena junto de todo o pecado que ela cometeu, enquanto que Jesus fez a separação. Ora, você tem que distinguir isto em você próprio, em você própria. Há sempre uma mensagem do Espírito que também insulta o diabo. De repente você chega lá na frente e diz: e isto, Satanás? E isto? Sempre aqueles que carregam o ofício de Deus mesmo, muitas vezes têm que exclamar dentro de si: médico, cura-te a ti mesmo. Como pobre, enriquecendo a muitos, e assim por diante. Nós não podemos tomar isso aqui pelo lado malvado, legalista, cruel, pelo lado da maldade, de crucificar os outros. Quem crucifica os outros terminam
crucificando a si próprios. Não tenha dúvida. Agora, falando da revelação que Pedro teve, combinou com a do ladrão arrependido, combinou com a da samaritana, quando ela disse, vejo que és profeta. Essa declaração dela não se limitou somente a um profeta, mas sim ao Messias, ao Deus conosco. A sua declaração foi a mesma de Pedro. Zaqueu teve uma declaração idêntica com sua atitude. E assim você segue em frente. E o irmão Branham diz aqui, por falta desta revelação, desta qualidade que Pedro teve, revelação sem cabeça, sem razão, sem sentidos, sem espírito egoísta, avantajado. Por falta desta revelação, é o porquê nós temos tantas diferentes divisões entre nós, tantos ismos, tantos grupos e tanto escárnio que se tornam em escarnecedores, escarnecendo ministérios levantados por Deus. Ora, você quer ver isso? Você tem a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Tanto escárnio, tanta divisão entre nós. Ele afirma, é porque as pessoas carecem dessa revelação. Dessa que Pedro teve. E os demais tiveram. Ora, sim, isso é perfeito. É porque as pessoas carecem dessa revelação. Elas carecem dessa revelação. Eu estou repetindo porque ele repete. Estou lendo. E ele acrescenta, os mestres. Veja só. Veja em Tiago, capítulo 13, versículo 1. Receberão mais duro juízo. Os mestres. Os que ensinam. Os que manipulam, que fazem o jogo de dominó da mensagem, e que, por fim, aquela simplesinha irmã não pode entender nada, compreender nada. Quando Deus está escondido e revelado em simplicidade. Dê graças a Deus. Maria tinha isso exatamente. A Bíblia diz que ela guardava tudo no coração para saber como se comportar na hora da contradição. Vem a contradição da mensagem, como veio para ela a grande contradição da mensagem do anjo. Do anjo que foi um mensageiro para ela. Ele disse, esse filho será forte, assentar-se-á no trono de Davi. Isso quer dizer Deus com os judeus. Isso queria dizer o que quer dizer uma libertação política, religiosa dos judeus.
Mas ela não viu nada disto com seus olhos naturais. Para ela, a mensagem cumpriu. E quando é que Jesus vai assentar-se no trono de Davi? Olha, mais de 2000 anos depois. Mas aquela mensagem se cumpriu para Maria. Esse é o grande segredo. Isso é que é a revelação. É dessa revelação que carecemos. É por falta dessa revelação que nos escandalizamos, que tropeçamos, que caímos em dificuldade. Um eleito em dificuldade. Em dificuldade com ela, em dificuldade com ele, em dificuldade com isto, em dificuldade com aquilo. É preciso atinar para uma mensagem revelada através da revelação. Eles olharam a Bíblia. Eles sabiam que Jesus nascia em Belém de Judá, deveria nascer ali o Messias. Eles estavam fundamentalmente corretos. Mas quando aquilo estava se cumprindo, eles ainda sustentavam que o Messias nasceria em Belém de Judá. Mas não por revelação. Até hoje eles estão esperando. Quando isso já aconteceu, uma mensagem revelada não é para ser olhada por olhos naturais. O profeta de Deus diz assim que Faraó e Moisés chegaram até a janela. E Faraó dizia: olha lá, Moisés, seu povo amassando barro, são amassadores de barro. Moisés, olhando pela mesma janela, pela mesma Bíblia, viu lá o povo da promessa. O povo filho da promessa. É tão bom quando você pode olhar para os irmãos, distinguindo isso sem misturar o que é humano, o que até mesmo é de Satanás. Deus te abençoou, como a mim também, a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. No mar sem ondas, Jesus dormia, na embarcação a vagar, e os seus discípulos bem perto iam talvez a cantar. Não há temor, há temor, há temor. Cristo nos tem, em sua mão, quando Ele está junto de nós.
vai com Jesus estar lá no céu, lá no céu. Quem dessa graça vai desfrutar? Vais tu ou eu, vais tu ou eu. Quem vai provar esse santo amor, longe de toda tristeza e dor, junto com Cristo seu Salvador? Vais tu ou eu, vais tu ou eu. Quem vai ter parte na adoração, lá no céu, que seus remidos a Deus darão? Vais tu ou eu, vais tu ou eu. Quem com o coro celestial parte terá no louvor real, livre de toda noção do mal? Vais tu ou eu, vais tu